No credo que nós rezamos sempre na missa, nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando nós falamos terra, tradicionalmente significa o mundo dos homens. Quando nós falamos céu, Criador do céu ou dos céus, os céus têm vários sentidos. O céu tem o sentido de firmamento, tem o sentido de lugar próprio de Deus, dizemos Pai Nosso que estás nos céus. Tem também o sentido do lugar dos seres espirituais, lugar dos anjos, criaturas espirituais. Também tem o sentido de o lugar da glória. Levai as almas todas para o céu. Eu vou preparar um lugar para vós, diz nosso Senhor. Hoje vamos falar das criaturas invisíveis, seres que Deus criou para a sua glória e seu serviço, que são os anjos. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes aparecer as figuras dos anjos. Já no começo do mundo, depois do pecado de Adão, Deus coloca 2 anjos à entrada do paraíso com 2 espadas de fogo. Vemos os anjos aparecerem a Abraão, depois os anjos defenderem a família de Ló, lá em Sodoma. Vemos os anjos encaminharem o povo hebreu no deserto. Vemos o anjo exterminando os primogênitos dos egípcios. Vemos os anjos cantando o triságio, que chamamos de triságio angélico, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Em diversos momentos nós vemos figuras de anjos no Antigo Testamento. Um deles que se destaca é o anjo ou arcanjo Rafael, que vemos lá no livro de Tobias. Rafael, que é enviado por Deus para encaminhar Tobias, filho, rumo à casa de Labão, amigo de seu pai, para buscar uma quantia que o pai devia ao Tobias pai. E ele então, Rafael vai encaminhando, aparece como um jovem, que vai conduzindo. Lá defende Sara, cura Sara de um mal que ela sofria, expulsa um demônio que tentava Sara e matava todos os maridos dela, por isso ela havia perdido vários maridos. Traz Tobias filho são para casa e se revela ao pai de Tobias, dizendo: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e que tem acesso à sua presença. No Novo Testamento nós vemos a figura de São Miguel. São Judas Tadeu fala de Miguel que luta com o demônio pelo corpo de Moisés. Vemos o Apocalipse falar de milhares e milhares de anjos. E o que são anjos? Os anjos são criaturas espirituais que Deus criou para a sua glória e seu serviço. Santo Agostinho diz que anjo não é natureza, mas é ofício. A palavra anjo, angelos, significa o mensageiro, aquele que está a serviço de Deus. O Catecismo nos ensina, são puros espíritos que Deus criou para a sua glória e seu serviço. A sua natureza a natureza angélica é espiritual, eles não têm corpo como nós. Em alguns momentos na Sagrada Escritura vemos os anjos aparecerem com uma forma visível, às vezes com asas, expressa a velocidade deles em atender à vontade de Deus, às vezes como nós vimos no caso de Rafael, com a figura de um jovem, mas são apenas modos de aparecerem visivelmente aos homens. Eles não têm corpo, são puramente espíritos, e são dotados de inteligência e de vontade. São servos e mensageiros de Deus, executores das ordens de Deus. Por isso se diz puros espíritos
que Deus criou para a sua glória e seu serviço. Cristo, ele está envolvido pelos anjos. É o centro desse mundo angélico. São Paulo diz, foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis. E São Paulo chega a dizer os tronos, as dominações, os principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No Novo Testamento nós já vemos os anjos aparecerem anunciando o nascimento de João Batista, a Zacarias, anuncia o nascimento de Jesus, a Maria Santíssima, o anjo Gabriel, enviado por Deus, e saúda Maria e honra Maria e anuncia a vinda do Salvador. Ouve de Maria o sim, dessa grandeza, né, do anjo, de vir tratar como embaixador de Deus a salvação da humanidade, e Maria diz o sim, o anjo então leva a Deus o sim de Maria, o sim da salvação. Vemos o anjo aparecer em sonhos a José, protegendo a infância, o matrimônio. Depois o anjo aparece a José para que José fuja de Belém, vá para o Egito. Depois aparece do Egito para que José volte do Egito. Então nós vemos o anjo protegendo, né, a infância de Jesus, aparecendo aos pastores, anunciando o nascimento do Senhor. Eis que vos anuncio uma boa nova, então a serviço de Deus para anúncio do Evangelho, da boa nova. Vemos Jesus falar diversas vezes a respeito dos anjos, os anjos que virão no dia do juízo, separarão os bons dos maus, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, o joio do trigo, como se faz quando se vai fazer a colheita. Vemos Jesus falar dos anjos que estão constantemente contemplando o trono de Deus, os anjos que levam as nossas orações para Deus. Vemos os anjos aparecerem na vida de Jesus, logo depois do seu jejum, vieram os anjos e o serviram. Vemos o anjo aparecer na agonia do Horto das Oliveiras para consolar Jesus. Os anjos aparecem às mulheres quando Jesus ressuscita. Vemos os anjos aparecerem a Pedro, já preso, para tirar Pedro da prisão. E vemos os anjos, como disse, já que aparecerão no dia do juízo. Toda a vida de Cristo, ela vai envolvida pelos anjos, desde a encarnação até a sua ressurreição e depois na igreja. Há alguns que dizem que os 2 homens que apareceram de branco na ascensão seriam anjos. Não está bem claro isso. De qualquer forma, a existência dos anjos é muito clara nas Sagradas Escrituras. Os anjos na igreja, como eu disse, protegem Pedro, os anjos encaminham os apóstolos, os anjos participam da liturgia, quando nós cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os anjos que participam da liturgia nas exéquias, quando nós dizemos, indo para a sepultura, que os anjos te conduzam ao paraíso. A liturgia nos coloca a festa dos 3 anjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. No dia 2 de outubro, a festa dos Santos Anjos da Guarda, de modo que os anjos estão presentes na Sagrada Escritura e estão presentes também na igreja. Qual é a natureza dos anjos? São espíritos. Como disse, tem inteligência muito superior à nossa, tem também vontade perfeitamente unida à vontade de Deus. Os anjos bons, os anjos maus, os demônios são anjos também, têm a mesma natureza angélica, só que utilizam sua inteligência, que é, como disse, superior à dos homens, e sua vontade para o mal. Os anjos têm um conhecimento de todas as coisas e conhecimento do futuro não contingente, ou seja, aquele futuro que já se pode prever nas causas que estão no presente.
o futuro contingente, ou seja, aquele futuro que depende da vontade do homem ou da vontade de Deus, os anjos não sabem, não podem saber, como o demônio também não sabe do futuro que dependa da vontade do homem ou da vontade de Deus. Tradicionalmente, a igreja nos mostra que os anjos têm hierarquias. São 3 hierarquias, de 3 grupos cada uma. A primeira hierarquia, os serafins, os querubins e os tronos, que são as hierarquias angélicas que contemplam a Deus. A segunda hierarquia, as dominações, as virtudes e as potestades, são aquelas hierarquias que cuidam do mundo, do governo do mundo, sempre a serviço de Deus. E depois a outra hierarquia, os principados, os arcanjos e os anjos, são aqueles que executam as ordens de Deus diante dos homens. Alguns perguntam, os anjos podem fazer milagres? Eles têm poder, só que o poder de milagres é um poder de Deus. Então eles podem fazer milagres como intercessores junto a Deus, levando as nossas orações, como eu falei do Tobias, no caso de Rafael, que leva as orações de Tobias, podem fazer esses milagres intercedendo, levando as orações. Como podem também fazer executando a ordem de Deus, como foi o caso de Rafael curando a Sara, a esposa de Tobias. Os anjos podem fazer milagres diante de nós, desde que executando as ordens de Deus. Os anjos estão presentes sempre em nossa vida. Todos nós temos um anjo, que é o anjo da guarda, que sempre está conosco e contempla a Deus. É esse grande amigo que participa em todos os momentos da nossa vida e que Deus nos dá para ser o nosso inspirador, para que cuide de nós, nos defenda, nos ilumine e nos encaminhe sempre para o nosso fim último, que é Deus. Por isso devemos ter um grande respeito ao nosso anjo da guarda e estarmos atentos às suas inspirações, porque o que eles querem conosco é que nós vamos para o céu. Peçamos então todos os dias ao anjo da guarda que nos defenda e nos inspire sempre, e nos defenda sobretudo do pecado, né? Daquelas situações que podem nos levar ao pecado, né? Defenda sobretudo contra os males da nossa alma, para que assim nós possamos, com a graça de Deus, estarmos unidos ao nosso Pai do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.